por meio do Instagram, eu conheci a HackMed. E aí, isso, assim, abriu meus horizontes, as minhas perspectivas, no sentido de que é possível, Carol, você pode juntar as duas coisas e fazer dar certo. E aí eu fiquei, caramba, preciso me aumentar, né, com isso. Eu preciso me inserir nesse meio, nesse ecossistema com essas pessoas que realmente têm esse mindset, né, e estão se desenvolvendo nessa área. E aí, uns meses depois, assim, eu acho que uns 3, 4 meses depois que eu estava acompanhando já a Arquimedes no Instagram, eu entrei para a ECAD, que é a liga que eu falei no começo da entrevista, como diretora de marketing. E aí, assim, o crescimento foi exponencial. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece. Eu sou médico, formado pela Universidade de São Paulo. Tive passagens aí por Harvard e MIT durante minha graduação. E hoje eu estou à frente de um movimento que fomenta o empreendedorismo e a inovação no contexto da saúde brasileira. E eu sou fundador e CEO da HackMed, que é uma empresa que eu fundei no meu último ano de faculdade justamente para ajudar mais pessoas a trabalharem com esses assuntos que eu acho super relevantes para quem está aí se formando na área da saúde ou em outras áreas que desejam se aventurar pelo mercado de inovação em saúde. Então, a ideia dessas minhas entrevistas aqui é trazer sempre pessoas que podem agregar bastante para você aí que está ainda na faculdade ou antes da faculdade mesmo, pensando aí se medicina faz sentido para você ou outras áreas que podem ter atuação dentro do setor da saúde, ou mesmo para você aí que já está formado e que tem interesse nos contextos aí de inovação e empreendedorismo, como que você pode aprender mais com essas pessoas que eu trago aqui. E a convidada de hoje é a Carol. Ela já faz parte aqui do HackMed, faz um tempinho aí que a gente converse e nos conhecemos aí durante a pandemia. E eu convidei ela aqui para contar um pouquinho sobre a sua trajetória e apresentar um pouquinho para vocês o que ela está fazendo aí dentro desse contexto de inovação e empreendedorismo em saúde, ainda na faculdade. Ela é estudante de medicina, ela está hoje na UFRJ e eu vou deixar ela se apresentar e contar um pouquinho da história. Carol, muito obrigado por aceitar o meu convite hoje. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho sobre você, quantos anos você tem, onde você mora, o que você faz da vida atualmente. Primeiramente, Cauê, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui podendo contribuir, né, tanto para o seu canal, tanto para as pessoas que né, estão nos assistindo, né? Porém, bem, primeiramente, meu nome é Carolina Passi, eu tenho 22 anos e estou atualmente no oitavo período do curso de medicina na UFRJ, a Federal aqui do Rio de Janeiro. Sou do Rio, nasci no Rio, fui crescida aqui, minha família é daqui. E, bem, atualmente eu sou presidente da Liga de Carreira Médica, Gestão em Saúde e Empreendedorismo da Faculdade de Medicina da UFRJ. Faço parte também do HackMed e estou envolvida em muitos projetos na faculdade. Então, vamos bater um papo, conversar. Tem muita coisa aí que eu posso contribuir, né? Tanto para as pessoas que estão nos assistindo, quanto também para pessoas que querem seguir a área da medicina. Muito legal, cara. Você falou uma coisa que eu queria até saber, antes de eu perguntar mais sobre o seu passado, assim, antes da medicina e tudo mais, que é essa liga aí de gestão, empreendedorismo, carreira? Achei super interessante. A faculdade apoia vocês, assim, nesses assuntos? Ela sempre existiu? Desde quando a faculdade aborda esses assuntos? E eu pergunto isso porque eu sentia muita falta disso durante a faculdade, né? Quando eu me formei em 2000, antes, na verdade, quando eu estava na faculdade ainda, de 2014 até 2020, mais ou menos, não eram tão abordados esses temas, né? Então eu queria ouvir um pouquinho É. de você sobre isso. Bem, o nome dessa liga, tipo, o nome dela é ECAGE, aí como é da UFRJ, fica ECAGE, UFRJ com G, gente, SAGE. E, bem, ela foi fundada em 2018, eu entrei na faculdade em 2019. E, assim, o princípio da ECAS, né, como esses três pilares dizem, empreendedorismo, carreira médica e gestão em saúde, é justamente trazer esses assuntos extracurriculares que não são discutidos na grade curricular mesmo da faculdade e fomentar, né, esse ecossistema e esse microambiente de conversa e de diálogo entre os alunos sobre o que é necessário saber da medicina, além da medicina. Então, eu acho que esse é o propósito primordial da Liga, é fomentar esses tipos de conversa entre os alunos, tanto da própria faculdade quanto de outros cursos, também de fora da própria UFRJ. E nossa missão é justamente isso, sabe?
gerar uma certa indagação dentro da mente dos alunos em busca deles conseguirem, né, ter um melhor desempenho além do acadêmico. Então, eu acho isso uma proposta muito boa e eu aprendi muito com a ECAD. Eu entrei nela tem quase 3 anos, já 2 anos e pouco. E assim, se não fosse essa liga, eu acho que eu não saberia nem a metade do que eu sei hoje em termos de coisas fora da medicina, mas que são cruciais para você exercer bem a medicina. Cara, que legal, muito bacana isso. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua experiência aí nessa área de inovação, empreendedorismo, para compartilhar com o pessoal o que, que você tem aprendido. Mas antes disso, Carol, eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória antes da faculdade, assim. Você sempre sonhou em fazer medicina? Quando que você decidiu e por quê, assim? Você tinha alguma motivação que te fez escolher essa carreira? Bem, eu acho que a minha trajetória com a medicina sempre foi algo muito questionador, sabe? Eu nunca tive esse sonho assim, de, quero ser médica, nossa, eu sonho em ser médica. Nunca tive isso. Eu geralmente brinco, sou com os meus amigos e com a minha família, que eu decidi meio que nos 45 no segundo tempo, ou melhor, na prorrogação do jogo. Assim, eu não tenho médico nenhum na minha família, não tenho, assim, parentes próximos que são médicos. Tenho, assim, enfermeiros na família, mas eu nunca tive, tipo, uma referência, o médico tal, eu quero ser desse jeito. Então, eu acho que eu nunca despertei, assim, para isso quando eu era mais jovem. E aí, assim, algumas coisas durante o curso, né, da vida, tipo, vai mostrando realmente, tipo, quais são as nossas experiências, nossas vivências, e a gente vai se alertando aos poucos. E, bem, eu fiz o meu ensino médio todo em um colégio particular aqui do Rio, como bolsista, e aí, assim, eu sempre gostei muito de diplomacia, geopolítica, relações internacionais, essa parte de aprender idiomas, conversar com outras pessoas de outras culturas, com os costumes. E aí, mais ou menos, até eu completar uns 16 anos, 17, por volta dessa idade, eu queria fazer relações internacionais. Assim, eu achava que isso era realmente o que eu queria fazer para minha vida e tudo mais, e aí eu pensava na parte mais da diplomacia. Só que aí eu fui vendo que isso era muito mais um hobby do que uma profissão para mim, sabe? Tipo, se eu não fizesse a questão, tipo, de ser diplomata, digamos, acho que isso não seria para mim. Então eu ia meio que me privar muito, sabe? Tipo, eu ia afunilar demais um curso associado com uma carreira. E para ser diplomata, você não precisa fazer necessariamente RI. Você pode fazer direito, você pode fazer qualquer coisa. Só tem que ter um nível superior. E também está dentro da faixa etária exigida pelo edital. E aí eu fui vendo assim, tá bom, quais são as outras opções de cursos que eu gostaria de fazer e que me dão a oportunidade de ter essa experiência internacional, assim. Eu sempre gostei muito dessa possibilidade de eu trabalhar fora do Brasil e tudo mais. E aí eu pensei, eu gosto muito de engenharia, tipo, eu sempre fui muito boa, tipo, em exatas e tudo mais. E aí eu pensei, engenharia dá para trabalhar fora do Brasil, que é uma, né, linguagem matemática universal, geralmente falando. E aí eu pensei, tá bom, qual tipo de engenharia que eu me identifico mais? E como eu gostava muito de química, essa parte de processo, de formação, essa parte mais de cálculo, enfim. E eu pensei, tá bom, vou fazer engenharia química. Aí eu tava já no segundo ano do meu ensino médio, e foi isso. Aí eu fiquei até, tipo, o final do final do final, realmente, vou fazer engenharia química. Mas eu sempre ouvi, assim, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus colegas de turma, até mesmo dos meus professores, assim, aquela pergunta: Nossa, você é tão inteligente, você tira notas tão boas, você é uma aluna tão exemplar, por que você não faz medicina? Tipo, você passa, você consegue passar. E, assim, eu nunca duvidei, tipo, do incentivo, né, que as pessoas me davam, mas eu sempre pensava assim, gente, tipo, nada a ver. Eu com sangue é uma negação. Claro que não, vocês estão malucos, assim, surtando. Que isso? E aí eu sempre ficava, não, não, tipo, eu recusava logo de cara. Não sei por quê, tipo, isso é uma coisa que eu me pergunto até hoje, meu Deus, por que que eu não escolhi fazer medicina antes? E aí, enfim, acho que um dia eu vou encontrar essa resposta, não que isso faça muita diferença no contexto atual. E aí eu pensei, tá bom, vou fazer engenharia química. Pronto, estudei pro Enem, me dediquei ao máximo, passei muito bem colocada, tipo, entre os 10 primeiros para engenharia química na UFRJ. E no primeiro semestre de 2019, eu ingressei na engenharia química. E assim, comecei super animada, super legal e tudo mais. Inclusive, no SUSU eu tinha nota para medicina, só que
Eu não queria, tipo, geral insistiu, inclusive meus pais, eu falei, não, vou fazer engenharia química, era o que eu queria, não vou mudar de curso só porque eu tenho nota. E aí foi isso. E aí eu fiquei muito feliz, assim, muito animada. Só que as semanas foram se passando e eu fui conversando com outras pessoas, fui vivenciando o curso, fui conversando com pessoas de períodos mais elevados, né, tipo nossos veteranos. E eu também fui conversando com pessoas que estavam, né, no mestrado, doutorado, pós-graduação, até mesmo professores, né, que me davam as aulas do curso. E eu fiquei assim, cara, isso aqui não é para mim, não era o que eu pensava que fosse. Isso me tirou muita angústia, assim, sabe? Quando você, nossa, tipo, caramba, eu me dediquei demais, eu fiz várias coisas, eu tive um sacrifício, sabe, de me dedicar ao processo de estudo para o vestibular, e aí você tem uma nota muito boa que dá para passar, tipo, onde você quiser. E aí, sim, você entra com uma expectativa muito alta, e do nada, tipo, não era aquilo que você imaginava que fosse. E aí, assim, para mim foi um baque muito grande. E eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia 17, eu acho, de maio de 2019. Eu cheguei em casa e eu falei assim, mãe, aí ela me olhou assim com uma cara tipo, "Ah", aí vem alguma coisa forte, né, que ela vai falar. E eu falei assim pra ela, a seguinte frase, mãe, eu não vou mais pra faculdade. E ela me olhou assim, tipo, quê? E eu pensei, eu não vou mais pra faculdade porque eu não tô feliz, não quero mais fazer isso, tipo, não é esse o meu propósito de vida. E eu vou fazer outra coisa da minha vida, tipo, eu tenho o SISU do segundo semestre e eu tenho um mês pra pensar o que eu vou fazer da minha vida. Isso foi no final de maio, o SISU ia abrir um mês depois. E ela falou assim, tá bom, já que você não tá feliz, eu já apoio na sua decisão. E eu espero que você tenha mais sabedoria pra colocar no próximo. Meu pai quase me mata. Porque pensa, né? Tipo, você tira um nota no Enem, tipo, desperdiçar uma vaga, uma universidade federal pública, é difícil. Enfim. E aí eu fui e eu fiquei nesse um mês, assim, entrei em uma crise existencial bem profunda. Tipo, fui na psicóloga, fiz terapia, conversei com várias pessoas. E uma coisa que eu indico muito para você vestibulando que ainda não sabe o que quer fazer da vida, ou também, talvez já saiba, mas ainda não tem certeza ou quer realmente ter mais convicção da sua decisão. Gente, se você quer fazer um curso X, procure uma pessoa que já trabalhe na área, converse com ela, sabe como é a rotina, quais são as perspectivas de trabalho, média salarial, e como é que é realmente vivenciar o curso, sabe? Porque isso foi um erro que eu cometi, tipo, se eu tivesse conversado com um engenheiro químico anteriormente e eu tivesse realmente visto e vivido quais são as experiências que ele tem durante a graduação e depois, em questão de mercado de trabalho, eu não teria, tipo, entre aspas, perdido meu tempo, mas eu também ganhei muita experiência e maturidade com isso, confesso, com essa questão toda. E aí, assim, foi o que eu procurei fazer de diferente nessa transição de saída de curso e decisão para conseguir ver qual curso que eu iria. E aí eu conversei com várias pessoas, assim, pensei em direito, pensei também em ir para RI, pensei também em medicina. E eu fui conversando com as pessoas e depois, assim, de muita reflexão, de muita terapia e tudo mais, conversas familiares inúmeras, aí eu pensei, realmente, vou dar mais chance para medicina, vou ver qual é. Assim, estava consciente do que eu estava fazendo. E eu pensei, se eu não gostar, eu saio. Meus pais vão me matar, né? Porque quem vai sair de medicina na UFRJ? Quem é a pessoa que faz isso? E aí eu fui. Você conseguiu aproveitar, Carol, a mesma nota para medicina ou você teve que fazer de novo? Sim, não, não, não. Eu fiz o Enem de 2018 e aí você pode usar ele tanto no primeiro semestre de 2019 quanto no segundo semestre de 2019. Porque abre Legal. 2 ciclos por ano, semestral. E aí eu coloquei minha nota, aí eu falei, é isso, vou me dar uma oportunidade e eu vou ouvir meus pais pela primeira vez na minha vida e vamos ver se vai dar certo. E assim, foi a melhor decisão que eu tomei até hoje, porque, nossa, eu fico pensando, gente, como é que eu não percebi isso antes? Tipo, meu Deus, todo mundo falava e eu não, e eu tava lá, tipo, não, que isso? Imagina. E aí, enfim, Você tem médicos na é, família, Carol? não, 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 nenhum. Tipo, eu vou ser a primeira. Assim, o que eu vejo atualmente é que isso chocou muita gente, sabe? Tipo, ninguém esperava, tipo, você vai fazer medicina? Então, tiveram umas pessoas da minha família que ficaram assim meio, nossa, tipo, ela? E aí, enfim, acho que isso é muito questão de costume, sabe? Você adaptar as imagens que nós temos, assim, que você tem das pessoas aos poucos. E E aí você bem, e entrou foi.
Gostou, Eu Carol? Como que entrei, foi eu assim? gostei bastante. Assim, foi um baque muito grande, né? Porque eu estava acostumado com o ritmo de escola e estudar perto de casa e tudo mais. Assim, ter um contato muito próximo com os professores, estar lá com os amigos. Quando você chega na faculdade, é um ambiente muito, sim, como eu posso dizer, diferente. Você não tem, tipo, é todo mundo desconhecido. É todo mundo, assim, pelo menos para mim foi. É todo mundo, sabe, você nunca viu na vida, você não conhece ninguém. E aí eles pegam 100 pessoas aleatórias, com histórias, contextos completamente diferentes e disjuntos, e colocam em uma única turma para ficarem 6 anos juntos. Isso é muito louco, assim, pelo menos do meu ponto de vista. E me adaptar, assim, ao processo da faculdade, ficar todos os dias integral, porque antes eu estudava integral só 3 vezes na semana. Mas, sabe, ter essa questão de é um ritmo completamente diferente. Essa transição escola-faculdade para mim foi meio pesada, sabe? Mas eu acho que tudo é questão de hábito, de você conseguir se aliar com as pessoas certas, fazer amigos, isso torna tudo mais leve. E principalmente conseguir se ambientar na faculdade. Eu acho que eu vejo, assim, pessoas que entraram na faculdade na pandemia têm uma certa dificuldade ainda de se sentir, né, fazendo parte da faculdade em si. Então, eu vejo que esse processo de adaptação foi crucial para que eu conseguisse realmente sim, perceber onde que eu estava, o que que eu queria fazer, quais projetos que eu queria me inserir. E eu vejo que as pessoas também, no primeiro período, elas já entram assim, tá bom, quero fazer 1.000 projetos, quero, sei lá, entrar para a liga, fazer pesquisa. Então, assim, eu fico, gente, calma, você está no primeiro período, tipo, você tem ainda 6 anos pela frente, então respira e faz uma coisa de cada vez bem feita. Eu vejo que as pessoas hoje, assim, de maneira geral, e me incluindo nisso, assim, eu acho que nossa geração de pessoas, tipo, de 30 anos para baixo, pessoal de 90 e pouco, 2000, que é as coisas para ontem, sabe? Nós queremos tudo, só que ao mesmo tempo a gente não sabe onde focar e acaba que fica tudo mal feito. Então, é isso. E aí você, como é que você decidiu assim, onde focar durante a faculdade? Você tinha ideia mais ou menos de quais temas você já se interessava? Começou a fazer alguma atividade extracurricular e falou assim, putz, é isso que eu quero, vou investir meu tempo aqui? Ou foi mais nessa, atirando para todo lado e foi tentando descobrir aonde que fazia sentido? Como foi essa sua experiência? Então, eu comecei a ver, assim, o que me ajudou muito foi conversar com os veteranos, assim. Saber das pessoas como foram as experiências delas com as coisas que eu estava interessada. E vendo realmente como que isso se encaixava na minha realidade de primeiro período. Então, eu moro longe do campus da faculdade. Então, por exemplo, eu não teria como ficar, sei lá, no ensaio da bateria até 8, 9 da noite, porque senão eu chego em casa, tipo assim, 10, 11 horas. Então, ia ficar bem puxado para mim. Então, eu fui fazendo essas escolhas baseadas no que cabia dentro da minha realidade, sabe? E que não atrapalhasse também meus estudos. Porque, por mais que a gente goste de inserir em vários projetos, fazer várias coisas fora da faculdade, a gente tem que priorizar o curso, porque é realmente, né, tipo, você vai se formar médico, então você tem que saber de medicina, não pode, tipo, querer, aqui você tá na faculdade e eu vou me inserir em várias coisas. E aí foi isso. Mas uma coisa, assim, que além de conversar com os veteranos, foi assim, eu fui procurando, assim, pessoas também que já estavam no curso em outras faculdades. Por exemplo, você, eu via muitos seus vídeos quando eu estava no, assim, nesse período de caloura. E aí eu fui vendo, tem atlética, eu posso participar de liga, eu posso participar de pesquisa. Só que pelo menos na UFRJ, algumas ligas não aceitam gente do primeiro período, então você tem que esperar estar no segundo ou no terceiro para poder participar. Projetos de pesquisa só no segundo período. Então eu fui assim, me ambientando primeiro com a faculdade, para depois que já tivesse adaptada, realmente assim, ver, tá bom, o que que eu gosto de fazer? E assim, desde o primeiro período mesmo, assim, eu sempre gostei muito da parte de cirurgia, sempre gostei muito da parte de neuro, e assim, uma matéria que despertou meus olhos foi anatomia, assim, eu gostava muito de anatomia, por mais que eu sofresse né, com bota e com o néter, mas eu gostava muito dessa parte, assim, foi a parte mesmo do ciclo básico, ali bem no começo da faculdade, que eu via, caramba, eu vou precisar disso lá na frente, então eu tenho que estudar isso bastante. E aí você, então, só para deixar para o pessoal que está acompanhando a gente, você se envolveu com quantas atividades? Assim, você consegue enumerar mais ou menos quais eram as principais atividades que você se envolveu na faculdade? Então, eu participei de liga acadêmica, Uhum. pesquisa não podia.
Tipo, cheguei a perguntar algumas atividades da Atlética, mas eu, tipo, optei por não levar isso a sério, digamos. Outra coisa também que eu, assim, gostava muito de fazer era pedir para acompanhar alguns médicos. Então, por meio das aulas da Liga, no finalzinho da aula, eu sempre chegava, né, perguntava, tipo, pro médico que estava dando aula e perguntava, eu poderia acompanhar você algum dia no centro cirúrgico ou no ambulatório? Então, assim, eu fui meio que criando meu networking primordial na faculdade. E, além disso, eu já fui pesquisando, assim, sobre o que que eu poderia fazer no segundo período. Então, quando eu já tivesse o aval, tipo, o passe livre para fazer tudo o que eu quisesse na faculdade, o que que eu poderia fazer? Então, eu estava mais preocupada em ambientar, sabe? Em adaptar, do que sair, tipo, atirando para todos os lados. Mas eu fui bem devagarzinho mesmo. E conhecer pessoas de períodos mais altos, isso foi uma coisa assim. Gente, se você entra na faculdade, você tem que virar amigo das pessoas que estão acima de você, assim, tipo, em termos, né, de período. E eu acho que isso foi fundamental. Sabe que eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo como aproveitar, né, os primeiros anos de faculdade. E eu acho que você É, falou uma coisa muito importante, que é justamente esse ponto de você se ambientar, fazer sua rede de relacionamentos e dar chance para conhecer as diferentes atividades e ver aonde que você se encaixa. Porque eu não sei se é a sua impressão também, mas conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil de você se envolver com mais atividades, né? Então é bom nos primeiros anos você aproveitar para com certeza. encontrar assim, pô, essa atividade faz mais sentido para mim, essa aqui não faz tanto assim, e escolhendo ali de acordo com o que cabe na rotina, que nem você falou, né? E você sempre se interessou por esses assuntos de inovação, empreendedorismo? Você trouxe isso da engenharia ou foi algo que você descobriu interesse durante a faculdade de medicina? Bem, na parte do empreendedorismo, eu acho que isso veio assim desde casa, sabe? Meus pais são comerciantes, então assim, eu sempre vivi nesse meio, nesse ecossistema assim de venda, de comércio, de troca, de vender produto. Então eu acho que assim, os meus pais, eles são os meus maiores professores da vida. Então, eu aprendo muito com eles, até hoje, sim. E muita coisa, assim, que eu sei veio deles. Então, eu acho que eu sempre, assim, gostei muito dessa parte, tipo, de comércio e tudo mais. E depois que eu entrei na faculdade, eu ficava pensando, tá bom, como é que eu vou conciliar isso com a medicina? Seria possível eu juntar as duas coisas? E eu ficava me perguntando isso, mas na pandemia teve a questão, né, tipo, de tornar online todo o ensino. E por meio do Instagram eu conheci a HackMed. E aí isso, assim, abriu meus horizontes, as minhas perspectivas, no sentido de que é possível, Carol, você pode juntar as duas coisas e fazer dar certo. E aí eu fiquei, caramba, preciso me aumentar, né, com isso, eu preciso me inserir nesse meio, nesse ecossistema com essas pessoas que realmente têm esse mindset, né, e estão se desenvolvendo nessa área. E aí, uns meses depois, assim, eu acho que uns 3, 4 meses depois que eu estava acompanhando já a Arquimedes no Instagram, eu entrei para a ECAD, que é a liga que eu falei no começo da entrevista, como diretora de marketing. E aí, assim, o crescimento foi exponencial. Já na parte da inovação, também foi a questão da Arquimedes, mas eu sempre gostei muito dessa parte de resolver problemas, sabe? Sempre fui uma pessoa muito pragmática de, sabe, papum, ó, eu tenho tal coisa, eu tenho que fazer isso daqui. Então, eu acho que essa exatidão da engenharia e essa questão de solucionar problemas, porque inovação é justamente isso, sabe? Você está pegando um problema de alguém, seja do seu paciente, seja do hospital, seja de qualquer origem, e você quer trazer uma resposta, uma solução para isso. Então, isso é inovar, digamos assim, bem no sentido básico, né, da essência e da semântica da palavra. E aí, assim, a Hackmet abriu muito meus olhos, mas o que realmente assim, consolidou isso dentro de mim foi a minha participação na Liga. Então, quando eu entrei na diretoria da ECAD, sim, eu comecei a entrar em contato com pessoas que estavam já nesse meio há séculos já, tipo, muito antes de eu pensar até mesmo em fazer medicina. Eu fui aprendendo muito com essas pessoas. E acho que o principal, assim, antes de tudo, é ter humildade. Você reconhecer que você, cara, tu não sabe nada, você tem que aprender. Então, assim,
sabe reconhecer de que você tá ali para aprender, para ouvir, para tomar esporro, para, sabe, ter essa questão de você realmente perceber que você tá trabalhando e você vai crescendo aos poucos, né? Tipo, vou chegar já no topo. Todo começo é desse jeito. E aí eu fui crescendo com a liga, fui conhecendo outras pessoas, fazendo networking, fui participando de eventos, tanto online quanto presencial. E hoje eu tô na presidência da liga. E assim, eu aprendi demais na ECAD, não somente para questões da medicina, mas também para a vida, sabe? Tipo, conheci pessoas, inclusive você. Enfim, aí é isso. E, Carol, você teve algum receio quando você começou a estudar mais sobre esses assuntos, inovação, empreendedorismo? Porque como é uma coisa que a gente não fala muito na faculdade, às vezes a gente tem uma Verdade. certa barreira, tanto de uma visão meio preconceituosa em relação a esses assuntos, quanto também uma barreira mesmo de receio, sabe? Ah, eu não sou bom, eu não sei nada sobre isso, tem muita gente que já entende desse Autossabotagem. assunto, eu acho que não faz sentido pra mim. Você teve um pouco disso quando você começou a estudar mais sobre esses temas? Bem, eu acho que receio, assim, eu tive um pouco mais de medo, não. Porque eu sabia, tipo, a minha mentalidade foi a seguinte: se pessoas que fizeram o mesmo curso que eu, e que talvez tenham tido uma trajetória parecida com a minha, que dentro da inovação em saúde, não existe somente médicos, tem engenheiros, tem pessoal, né, de outras áreas, principalmente da área tecnológica. E eu pensava, se essas pessoas tiveram, né, o mesmo trajeto que eu, ou se eu posso também ter o mesmo trajeto que elas, significa que eu também posso estar onde eles estão. Então, eu, assim, nunca tive, tipo, medo, mas eu tive muito receio, porque eu tô pensando, tá bom, o Brasil é um país que não tem tantos investimentos, assim, nessa área, você tem que captar investidores, não é algo fácil você vender sua marca, seu produto, e eu acho que o principal, assim, que eu vejo também na HackMed, é um dos propósitos de vocês, é justamente, assim, expandir, sabe? Fazer uma difusão dessa mentalidade de que, gente, realmente é possível, não é um bicho de sete cabeças, e qualquer pessoa que estiver minimamente interessada e seja esforçada consegue se inserir nesse meio. E só para complementar, na questão da liga, você falou, né, tipo, se tinha algum tipo de questão, eu via inicialmente uma resistência muito grande por parte, alguns alunos da faculdade, também de outras pessoas, porque não é um assunto comum. Hoje em dia, depois da pandemia, eu acho que tá mais flexível, né? Tipo, acho que as pessoas, com essa questão, tipo, da era digital, marketing digital e tudo mais, questão de lançamento de produtos digitais, eu acho que, assim, até mesmo médicos também fazendo isso, eu acho que as pessoas estão com a mentalidade mais flexível. Mas, assim, bem no comecinho da pandemia, ali em 2019, eu acho que isso era muito pouco difundido. E eu vejo que elas tinham esse estereótipo muito, como posso dizer, muito antiquado, sabe? Tipo, se eu falo de empreendedorismo em saúde, aí já pensavam, mano, vou privatizar o SUS, entendeu? Ganhar dinheiro baseado na doença dos outros, só que não é isso. Empreender não é isso. Então, eu vejo que essa mentalidade, tipo, esse estereótipo estigmatizado que as pessoas tinham em relação até mesmo à liga e também tem a ideia de empreendedorismo e inovação em saúde, eu acho que isso está reduzindo aos poucos. Mas, inclusive, um dos propósitos, né, que a HackMed tem também da ECAGE, é justamente fazer com que as pessoas tomem consciência de que não é assim que a banda toca. Vamos acordar? Então, é isso. Perfeito, Carol. E como você se imagina mais pra frente, assim, exercendo a medicina? Você se imagina trabalhando mais com gestão? Tem uma especialidade que você gosta? Quer ter uma atuação mais assistencialista? Como que você tá pensando aí sua carreira nos próximos anos? Já tem alguma ideia? Sei que é cedo, tá? Muita coisa vai rolar ainda, mas Demais, tá rolando. você já vislumbra alguma coisa aí pro futuro? Bem, cara, como eu já falei mesmo, assim, desde o primeiro período, sempre eu gostei muito de cirurgia. Assim, respeito demais a clínica médica, pensa, a clínica é soberana, vírgula. Mas a cirurgia que resolve, ponto. Assim, eu sempre gostei muito de cirurgia e também muito de neuro. Até mesmo, assim, por conta de vários quadros de AVC, tipo, na minha família. E é uma área, assim, que eu admiro demais, neurocirurgia. Recentemente também, assim, por questões de vivência mesmo, assim, que eu acompanhei bastante o serviço de cirurgia plástica também, assim, eu acho sensacional, porque trabalha muito com a autoestima das pessoas. Eu acho neurocirurgia também muito pragmático, sabe? Muito essa questão mais resolutiva.
e também já fiz alguns estágios, inclusive aí em São Paulo, tá? E eu vejo assim que são duas áreas que eu gosto bastante. Assim, cirurgia para mim é uma coisa tipo, maravilhosa. E eu gostaria muito de poder ser cirurgiã um dia. Então, isso é uma coisa que eu tenho como meta, assim, fazer residência na questão de cirurgia. A princípio, neuro, mas vamos ver, né, como que as coisas vão ficar, porque tem o internato ainda esse ano, então hoje eu vou ter o martelo 100%. Eu quero realmente poder viver, como eu falei anteriormente na entrevista, a gente tem que se permitir vivenciar as coisas. Mas que a gente tem uma ideia, assim, pré-conceituada na nossa cabeça, é bom a gente sempre dar uma chance, né? Vai que uma porta pode se abrir baseado nisso. E Mas vai eu falar também com gosto muito. neurocirurgiões, né? Importante você conversar com o pessoal que já Ah, isso eu fez e já tal. faço desde. Isso eu já faço desde, sei lá, 2019. Enfim, e aí. O que eu também gosto muito é essa parte de educação médica, gestão hospitalar. Nossa, adoro essa parte, assim, tipo, quanto é que você gasta de luz em um hospital? Ninguém pensa nisso. Sabe? Tipo, É quantos verdade. insumos que você tem que pagar para o seu fornecedor por ano? Ninguém pensa nisso. Ninguém sabe assim, como é que funciona a contabilidade do hospital? Seja ele público ou privado, como é que funciona essa parte de gestão de recursos? Porque que é muito mais barato fazer uma medicina preventiva do que uma medicina assim, em base de cura. Então, essas coisas que ninguém conversa. E eu gosto muito também dessa parte. E atualmente eu tô justamente assim, refletindo e tentando encontrar como é que eu posso unir a cirurgia com o empreendedorismo e com a parte da gestão. Então eu acho que assim, eu ainda não tenho uma ideia fixa, mas eu gostaria muito assim de um dia poder ser cirurgião, poder contribuir ter essa medicina assistencialista, porque eu gosto muito de ter esse contato com o paciente, contato com as pessoas. Eu gosto muito assim de resolver problemas. Isso, acho que isso, para mim, eu trouxe muita engenharia, eu também estou deixando isso na medicina. Fazer como é que eu posso ser útil, como é que eu posso servir alguém e que os meus estudos durante anos não sejam inúteis, que eu possa realmente tipo, deixar um legado, nem que seja na vida de um paciente só, mas eu quero fazer isso. Cara, muito legal, Carol. E assim, você hoje está no nosso clube de membros aqui do HackMed, né? Para o pessoal que não conhece ainda, o HackMed a gente criou esse clube que tem um foco em estabelecer networking entre pessoas que têm interesse em trabalhar esses assuntos, né? Inovação, empreendedorismo. A gente tenta ser o mais abrangente possível, porque a gente gosta muito de trabalhar essa questão de diversidade, né? Tanto de gênero, faixa etária, disciplinaridade, tentamos trazer gente de todos os tipos, porque a gente sabe que quanto mais heterogêneo, maior a chance de ideias inovadoras surgirem, né? E, e o objetivo desse grupo é justamente fomentar que boas ideias surjam e nós, como HackMed, consigamos aí estabelecer conexões entre as pessoas e favorecer que essas ideias comecem a ser trabalhadas pelos membros da nossa rede aqui. Então, se você se interessa por isso, eu vou deixar também o link aqui para você dar uma olhadinha no nosso site, conhecer mais sobre o HackMed Club e dar uma chance aí pro HackMed, se você se interessar por esses assuntos, independentemente do nível em que você está hoje, o HackMed é com certeza um ambiente que vai te acolher e que vai te possibilitar aí grandes desenvolvimentos. É isso que a gente quer fazer aqui pela saúde e a gente acredita que é para todo mundo, independentemente de quem você seja, onde você está, que idade você tenha. Aprender esses assuntos, quanto antes você começar, eu acho que é melhor, porque você já cria consciência, até mesmo para no futuro tomar algumas decisões que a gente fala sempre aqui, né? Se você não começa a se desenvolver, você nunca vai identificar as oportunidades, assim. Então, se você não começa a entender sobre esses temas, entender sobre isso, provavelmente as oportunidades vão passar e você nem vai estar atento a elas, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá em Harvard, inclusive, meu professor de Harvard falava isso muito pra mim, e eu tento sempre falar isso para as pessoas, assim, quem me pergunta, pede dicas, essa é uma das principais, assim, que eu aprendi. E hoje a Carol faz parte aqui do nosso clube de membros, da nossa rede aqui, e, Carol, assim, eu queria saber como é que. Porque, assim, lá na rede tem gente que sabe bastante de empreendedorismo e inovação, né? Tem gente que já tá com uma carreira consolidada, já tem startup. E tem gente que tá começando, né? Que não sabe nada, tá ainda na faculdade, querendo aprender mais sobre esses assuntos. Como que você vê essa relação, assim, com as outras pessoas? É algo que você tem gostado, tem te incomodado de alguma forma? Eu queria saber sua impressão, assim, hoje no clube de membros aqui com a gente. Bem, eu acho que, como você me falou, é um ambiente bem heterogêneo.
E é muito propício, assim, muito frutífero para fazer networking, tanto com pessoas dentro da medicina e pessoas que em diferentes níveis. Pessoal que está começando ainda na faculdade, pessoal que está pensando ainda em fazer faculdade, nem sabe ainda se é medicina ou não, e pessoal que já está formado, trabalhando há séculos. Enfim, eu acho que o clube, para mim, assim, pessoalmente falando, eu como Carol, vejo que é uma oportunidade muito grande de trocar justamente ideias, assim, pegar um pouco de cada. Eu acho que todo mundo, por mais que assim, independentemente de qual patamar que a pessoa, patamar entre aspas, a pessoa esteja, ou como iniciante, ou como já, né, bem avançado, eu acho que todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender. Então, eu acho, como eu já falei antes, a gente sempre assumir essa postura de humildade, de realmente perceber, ok, eu sou fulano, mas eu sei disso daqui, posso trocar isso e dar essa informação para tal pessoa, e também posso receber essa informação de outra pessoa. Então, acho que networking é troca, mas é uma troca genuína, assim. Não é uma troca de interesses, de hipocrisia, segundo as intenções. Eu acho que é uma troca genuína. É um ajudando o outro. É uma rede de contatos. E baseado nessa rede que você vai desenvolvendo ideias. Agora, para mim, assim, está sendo uma experiência incrível. Tem reunião toda semana, tem a Hack Hour. E futuramente também vai ter o evento que depois você pode dar o spoiler para a galera. Mas, gente, participe da HackMed. Você que mesmo que se você não sabe se você quer realmente fazer medicina ou que você esteja em um nível mais avançado dentro do curso, já se formando quase, já na residência, o HackMed é para todo mundo que quer realmente aprender e estar imerso nesse mundo de inovação e tecnologia em saúde. Então, para mim, está sendo uma experiência incrível. Eu estou aprendendo muito com as pessoas e estou também tentando passar um pouco disso para elas, tanto nas reuniões quanto aqui também. Então, é isso, gente. Venham para o clube. É ótimo. Recomendo. Ai, Carol, sensacional, tá muito legal essa troca, realmente. Cara, obrigado por estar com a gente aqui. E antes da gente finalizar aqui, acho que a gente já tá batendo quase uma hora aqui o episódio. Eu... Nossa, eu falo demais. Imagina, Se deixar me falando, nossa, é isso. é ótimo, é ótimo. Tenho certeza que a galera que se identificou aqui tá curtindo pra caramba, assim. E agora a gente chega nos finalmente, só tá aqui até o final quem realmente quer ouvir você falar, assim. E eu queria que você deixasse uma dica aí de livro, série, filme que você recomenda pra galera que tá ouvindo a gente aqui hoje. Pode ser de qualquer assunto, não necessariamente relacionado à inovação, empreendedorismo, mas uma sugestão que você gosta e que recomenda pra nossa audiência aqui hoje. Bem, de livro eu tenho dois. Primeiro é Provérbios da Bíblia, independentemente da religião e da crença de cada um. Eu acho um livro sensacional para aprender sobre sabedoria, assim, tem conselhos para a vida, que eu, assim, eu e meu irmão mais novo, criamos o costume de ouvir, tipo, e ler provérbios todos os dias antes de dormir. E eu vejo que isso, assim, fez com que eu amadurecesse muito minhas ideias, sabe? Eu ficasse mais esperta para a vida. Então, eu recomendo bastante esse livro. E são 30 capítulos, muito simples, tipo, você lê em 2 minutos no máximo. Então, é um livro muito bom, assim, para quem quer saber mais sobre questões de decisão, de conselhos, eu acho muito bom. E o segundo livro é O Essencialismo. Sim, esse livro muda a minha vida. Você que é uma pessoa multitarefas, que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, que é desesperado, que é ansioso, leia o Essencialismo. Isso vai mudar a sua vida, eu garanto, assim. Não 100%, mas a minha mudou e das pessoas que todo mundo que eu recomendei esse livro muda também, então provavelmente a sua também vai mudar. E esse Tá na livro minha fala sobre. lista. Foi uma É. recomendação do Robson Capasso, inclusive, no podcast do HackMed aqui, Ah! professor de Stanford. Ele recomendou esse livro Aham. pra mim. E é muito Nossa, é bom. Assim, na maravilhoso. verdade, eu não li ainda, mas já vi ótimas resenhas sobre o livro. Tá na minha lista É aqui incrível. de próximo livro para ler. Ele fala muito sobre, assim, sobre como ter foco na sua produtividade. Porque a gente acha que ser produtivo é, tipo, fazer mil coisas, muitas tarefas e tal. Só que não é isso, gente. Produtividade é você fazer as coisas bem feitas. É isso. A Jade, assim, filme, série, uma série que eu gosto muito e que ativa muito o raciocínio lógico e, assim, dá uma reviravolta muito grande. É uma série chamada Lupin, tem na Netflix. Gosto bastante. É pique La Casa de Papel, mas eu acho legal. Enfim, Francesa, e né? Bem de legal, eu gosto bastante dessa é série. maravilhoso, nossa, muito bom mesmo. E assim, tem uns, sei lá, uns cliques muito tipo, caraca, nossa, nunca ia pensar nisso. Então é bom para esse lado mais investigativo e analítico.
E por último, também vou indicar uma série se chama Cirurgiões Inovadores, está disponível na Netflix. Mas o episódio que eu mais gosto, também recomendo para a galera assistir, é o episódio, obviamente, da neurocirurgia, em que conta a história de um neurocirurgião chamado Dr. Key. E ele é o chefe do departamento de neurocirurgia da Mayo Clinic. Então, recomendo demais. Ó, que legal, cirurgia, inovação. Tudo junto aí, É uma história de superação muito grande, assim, é inspirador de fato. Que legal. Bom, Carol, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que a galera gostou bastante. Para quem acompanhou a gente até o final aqui, espero vocês no próximo encontro aqui do HackMed Club. Já vai lá, se inscreve. Não deixa também de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like aí pra gente continuar produzindo conteúdo para você e também para você receber as atualizações aí, que toda semana a gente tem novidade aqui no meu canal. E, Carol, se o pessoal quiser falar mais com você, conhecer mais da sua trajetória, trocar ideia, aprendizados, como é que eles fazem para te encontrar aí? Bem, o meu Instagram pessoal é Carolina Passe, Pace, Carolina normal mesmo com C. E eu também tenho um Instagram meio, tipo, que eu converso, né, com as pessoas, principalmente sobre esses assuntos de como é que se prepara para o vestibular, como é que funciona a faculdade de medicina, dou dicas para o Enem, também dou dicas, né, para quem está se aumentando ainda e precisa de orientação na faculdade de medicina, e se chama Passe com a Passe. O primeiro passe com 2 S e o segundo passe é com C, que é do meu sobrenome. Então, é isso. Também tenho um canal no YouTube que eu tô me programando ainda e tem muita coisa legal ainda que eu tô organizando para esse ano. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me chamar lá no direct, que eu tô super disponível e bem solícita para ajudar vocês. Muito bom, galera. Então já sigam lá a Carol também no Instagram, YouTube. Mandem mensagem que ela está à disposição para trocar ideia. Já comecem aí a fazer o networking de vocês também. Carol, obrigado então e a gente se vê na próxima. Tá ótimo, Cabelo. Muito obrigada. Valeu, gente. Tamo junto. Beijinhos.